Você sabe o que vai acontecer com o seu patrimônio quando você não estiver mais aqui? Muita gente evita esse assunto, mas entender o testamento pode fazer toda a diferença para proteger a sua família. O testamento ainda é visto como algo distante ou só para quem tem muito patrimônio, mas na prática ele aparece justamente quando a família mais precisa de organização e clareza, principalmente em momentos de luto, onde decisões difíceis precisam ser tomadas. Sem planejamento, é comum surgirem dúvidas, conflitos e até disputas judiciais. E o testamento surge como uma ferramenta para evitar esse tipo de situação. O testamento é um documento em que você organiza em vida como deseja que seus bens sejam distribuídos após a sua morte. É difícil falar sobre isso, né? Mas ele vai além disso. Você pode incluir orientações, reconhecimentos de direitos e decisões importantes para a sua família. Ou seja, não é apenas sobre patrimônio, é sobre seu direcionamento sobre a sua vida. E para entender melhor, é importante saber o que você pode ou não decidir. A lei estabelece limites para o testamento. Se você tem herdeiros necessários, como filhos, pais ou cônjuge, não pode dispor livremente de todo o patrimônio. Metade dos bens é reservada obrigatoriamente a esses herdeiros. Porém, a outra metade pode ser organizada conforme a sua vontade. E é exatamente nessa parte que o testamento ganha importância. Sabe por quê? Porque o testamento permite prevenir conflitos. Você pode, por exemplo, deixar claro como devem os determinados bens ser distribuídos, ou até evitar disputas entre os herdeiros. Também pode incluir cláusulas de proteção, como incomunicabilidade ou impenhorabilidade sobre os bens. Isso ajuda a proteger o patrimônio contra divórcios ou dívidas dos herdeiros. E tudo isso precisa ser feito de forma correta para ter validade. Existem diferentes tipos de testamento, e o mais comum é o testamento público, feito em cartório com maior segurança jurídica. Mas também existem outras modalidades e cada uma tem as suas exigências. O mais importante é que ele seja feito de forma adequada, para evitar erros e até nulidades. E aqui muitas pessoas acabam se equivocando. Na prática, é muito comum ver famílias enfrentando dificuldades porque não houve nenhum tipo de organização prévia. E quando isso acontece, decisões importantes acabam sendo tomadas no meio do luto. O que poderia ser resolvido com clareza se transforma em desgaste emocional e em conflitos e perda financeira. Um erro comum é acreditar que um documento simples, feito sem orientação, já resolve, mas o testamento precisa seguir regras específicas para ter validade. Além disso, o outro erro é deixar para pensar nisso apenas depois. E muitas vezes, quando a urgência aparece, já não há mais tempo para organizar a vida de forma adequada. O testamento não elimina o inventário, mas facilita muito o processo. Ele traz direcionamento, reduz incertezas e pode evitar discussões entre os herdeiros. É uma forma de cuidar da sua família, mesmo na sua ausência. Se você quer organizar seu patrimônio e evitar conflitos no futuro, vale a pena entender se o testamento faz sentido para a sua realidade.